Assim, uma das coisas que, quando eu fui iniciada no candomblé, e quando eu fiz santo, eu não conhecia candomblé, né? Aqui no Ceará, todo mundo nasce na Umbanda, né? Na macumba, como diz. E aí, quando eu fiz candomblé, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a história da cozinha. E engraçado que, assim, tudo na vida é ligado, é interligado mesmo, é conectado. Eu costumo dizer que a gente não se reconecta, não, porque a gente já nasce conectado, né? Porque essas energias, elas todas já estão presentes na vida da gente quando a gente vem, né? Pro Aie, pra Terra, essas energias, elas já estão todas presentes na vida da gente. E aí, quando eu fiz santo, uma das coisas que me chamou a atenção foi isso, né? Foi a cozinha, assim, essa ligação que a gente tem, porque a cozinha, a comida, para mim, é como se fosse uma ligação mesmo que você vai estabelecendo com o orixá. Ali você vai cozinhando e você vai pondo sua energia, seus pedidos, seus pensamentos. E engraçado, antes de eu ser de candomblé, eu já tinha muito gosto pela cozinha, né? Sempre gostei muito. Então, quando a gente saía, às vezes, a turma, ou na época que eu era casada, que os amigos iam para casa, eu sempre era a pessoa que ia para a cozinha. E eu ficava na cozinha e tomava aquela cervejinha, ficava na cozinha. E o povo, tu vai sair dessa cozinha? Não, eu saio já. Eu gostava desse espaço da cozinha. E quando eu me vi dentro do candomblé, eu disse, que coisa maravilhosa, quer dizer que eu vou ficar conversando com Iemanjá e com os orixás, com a cozinha, com a comida. Então isso me fascina. Não me fascinou não, me fascina até hoje. Então cozinhar para mim é um prazer imenso. Doia, mano. É impossível chegar na beira do mar e pensar no tudo que a gente está vivendo, que eu estou vivendo e muita gente está vivendo. O choro é de agradecimento. Muita coisa. Ai, desculpa. Oh, minha. Muito obrigada. Cozinha para mim é terapia também. O candomblé, se eu fosse falar numa linguagem mais assim da minha profissão, né? Eu sou da saúde mental, é terapêutico. Cozinhar é muito terapêutico, é muito bom, é muito gostoso a possibilidade de você transformar aquele alimento em uma comida, né? Aqueles ingredientes numa comida. Eu acho muito mágico. Eu tenho um sonho, se eu pudesse eu fazer gastronomia, mas dá tanto trabalho, tem tanta outra coisa para fazer, mas eu já faço gastronomia no candomblé, né? Quando a gente vai misturando as comidas. Para mim é muito bom. Eu acho o coração do candomblé, eu acho a cabeça do candomblé, a cozinha, aquele espaço que a gente pode tá ali construindo com as pessoas e engraçado, uma coisa que também me chama muita atenção na comida, na cozinha do candomblé, é que, primeiro, no candomblé a gente não faz nada só, né? Eu costumo dizer que a gente precisa das pessoas para tudo. A gente precisa para nascer, quando a gente vem ao mundo, alguém segurar ali a nossa cabeça, dar um banho, cuidar, e aí a gente precisa das pessoas para a gente crescer na fase de criança, na fase de adolescente, na fase adulta, na fase de idoso,
quando a gente vai ser cuidada, né? Passou a vida toda cuidando, aí vai ser cuidada. Essa é para ser, né? A lógica da vida, né? Manjá para Iemanjá. Iemanjá eu acho um orixá tão democrático, minha mãe é tão democrática que ela aceita até a culinária que é de outras tradições, né? Dando sempre essa ideia de inclusão. Iemanjá é muito isso, eu acho, a inclusão. Porque isso aqui não é uma comida africana, mas ofertada por um orixá africano, que aqui no Brasil traz muito essa dimensão para mim, né? De um orixá que vai ter essa dimensão do acolhimento, né? Acolhe uma comida que não é da terra dela, né? Eu costumo fazer primeiro fazendo isso aí. Desmanchando um pouco a maisena para não pelotar. Com o fogo desligado mesmo, para não... Pegar minha colherzinha de pau mesmo. Tem gente que faz passando logo tudo no liquidificador. Também pode. Isso é interessante também na culinária, na cozinha, de fato, do candomblé, né? Outros pratos, outras coisas que não, elementos que não são nossos e que são, bota assim 1 ou 2 colherinhas de coco. Eu adoro coco. Coco deixa toda a comida pra mim, né? Aqui eu uso o açúcar, mas a gente pode trabalhar com a bichinha também, né? Que é a leite condensado. Se a gente pensar que o açúcar, ele vem da cana de açúcar, né? Uma ligação aí com Exu, né? Mas esse prato é eu gosto muito desse doce, eu chamo de doce, né? Mas mesmo não sendo da nossa culinária africana, mas só em ter essa dimensão do doce, Ave Maria, a vida tem que ter doce, né? Sem doce fica difícil. Aí quando eu tô cozinhando o manjá, que ficou muito tradicional nas nossas casas de candomblé, da Umbanda também, né? Fazer o manjá para Iemanjá, eu fico sempre pedindo a ela que quando a vida, mamãe, tentar amargurar muito, ficar muito amargurada, que a senhora sempre nos permita lembrar que a doçura é bem melhor do que o amargo. Bem que é necessário o amargo de vez em quando, né? Que se a vida fosse só doce, um pouco enjoativo, né? Fica enjoativo. Acaba sendo assim, essa coisa do doce, do amargo, do bem, do mal, acaba sendo misturando tudo, né? De vez em quando. Mas fazer manjar me lembra muito essa coisa de deixar a vida doce, adoçar mais também,
a pessoa tá muito assim. E Iemanjá não é só doce, né? Iemanjá é Iemanjá, né? Tem o doce, mas também tem o tempero aí da força que tem as águas do mar, né? As águas dos oceanos. Que é onde nasce a vida, de fato, se a gente for pensar, né? Se no começo era tudo água, né? Então, as águas dos oceanos, né? Essas águas que começaram a gerar os primeiros seres, né? Isso se a gente pensar uma explicação assim, mais científica, né? Não é a explicação do candomblé, não. A cosmovisão do candomblé, não. Mas eu gosto muito de fazer manjar. Esse aqui eu vou fazer e não vou colocar assim na forma do bolo, né? Numa forma de bolo, para ficar de bolo, não. Eu vou fazer ele e depois eu vou distribuir para a população de rua. Porque a população de rua, eles também têm o direito de comer uma comida diferente. Às vezes eu vejo o pessoal matar a fome como se fosse só o arroz, o feijão, o macarrão, né, uma carne, uma proteína, uma coisa assim. Mas e o doce? Eles também têm direito a uma sobremesa, né, uma coisa. Então a ideia de fazer esse manjar hoje também é que Iemanjá possa trazer um pouco de alento naquele sofrimento, que tá na rua também, você escuta cada coisa, vê cada coisa. Não é fácil, não. Tá na rua. E aí eu acho que a culinária, a cozinha do candomblé também pode também ser esse momento, né, de você trabalhar uma solidariedade, que pode ser com a culinária, inclusive democratizando essa culinária, né, que se a gente pensar o manjar, que é um prato que não é mais ligado à cozinha portuguesa, né, se você pensa, os portugueses foram os colonizadores do Brasil, né, então uma comida dessa, um doce desse, devia ser um doce da mesa, né, das iaiá, né, das donas das fazendas, das mulheres dos grandes proprietários de terra, né, dos engenhos. E aí essa comida hoje, ela está acoplada dentro do candomblé, para Iemanjá, me leva a pensar isso, né? Eu posso estar errada, mas o que meu coração diz é que é uma comida, era uma comida das mesas ricas, né? E que hoje essa comida, Iemanjá traz ela para ela e ela dizendo, né? Um dia ela foi só de alguns e ela hoje pode ser de todos, né? Os ingredientes também que a gente usa não são tão caros, né? Um doce que não sai tão caro, né? Se a gente for pensar assim, não sai tão caro. E aí a gente pode... já tá cheirando. E é bom. Eu adoro fazer manjar. Então a cozinha para mim tem muito essa dimensão. O comprar o alimento, né? A gente tem que fazer em tudo que a gente também põe o amor da gente, o prazer, o desejo da gente ali, isso também é uma energia muito boa, né? Então eu faço assim, faço com gosto mesmo, faço com prazer, cuido dos meus filhos com prazer mesmo, acho que é muito a minha essência mesmo. E também se guerreia na cozinha, né? A cozinha a gente também tem essa dimensão da guerra, quando a gente tá muito chateada com alguma coisa, a gente também faz aquela comida e pede que o orixá movimente, dê movimento, me ajude nisso aqui, eu tô numa situação X, eu quero ir para uma outra situação financeira, me ajude Exu, me ajude Ogum, e a gente vai nas situações que a gente também passa de injustiça, né? Não são poucas essas situações, porque numa sociedade como a brasileira, marcada pela desigualdade, é muito difícil a gente não estar
sempre ali aos pés de Xangô, hoje é uma quarta-feira, pedindo a ele, né, que nos dê essa força, esse fogo da vida para a gente ter condição de caminhar e fazer as nossas batalhas e tentar não ser, né, injusto e também brigar para que essas injustiças não fiquem como uma marca dentro das matrizes africanas, né? Diante de uma sociedade que foi forjada no racismo, a gente não é só uma pessoa que cuida dentro do terreiro, né? A gente também cuida dessa dimensão do coletivo. Então, no candomblé a gente não faz nada só. E o candomblé, dentro de uma sociedade como a sociedade brasileira, o candomblé também tem essa missão, esse compromisso de criação de uma sociedade diferenciada da que nós temos, né? Desse modelo que nós temos, que é muito desigual, que é muito injusto, que é muito excludente. Então, é também uma das coisas que, como Iá, como mãe, eu também me proponho a fazer, né? Principalmente quando está ligada à questão das mulheres. E isso é uma coisa que é uma luta minha, né? A luta das mulheres de axé. E aí, se a gente não faz nada sozinho e dentro de uma cozinha, a gente tá ali, a gente vai precisar de alguém que auxilie, que lave uma louça, que prepare o espaço todo, para às vezes a gente já entrar no espaço minimamente preparado. Um filho de santo está passando uma situação, um aperreio, a gente vai lá, ele vai com a gente para a cozinha, ele cozinha. Então a gente não é solitária. A cozinha do candomblé não é uma cozinha solitária, não é uma cozinha de solidão, não. É uma cozinha que chama sempre para essa dimensão da humanidade, que é uma dimensão do coletivo, né? Nós não somos sozinhos. Isso também é uma coisa muito boa, pelo menos para minha vida. Nunca me senti sozinha, eu nunca tô sozinha. Manjar também é uma comida que dá para você, uma sobremesa que dá para você servir ela de várias maneiras. Pode ser o bolo. Eu gosto às vezes de servir na taça, assim. Ela também fica bem bacana, assim, visualmente pra gente. Porque a gente, não sei vocês, eu como com os olhos. Aqui no Ceará a gente faz muito assim, né? Na farinha de mandioca. Que é a farinha que a gente tinha muito acesso, né? Na beira das praias. E no Ceará, Maria, a gente tem que ter uma farinhazinha, uma farofa. Nada melhor do que empanar o peixe. Peixinho empanadinho é delicioso. O peixe sempre foi um produto que a gente, mesmo estando no Ceará, é caro, né? Os turistas vêm, comem bem dos nossos peixes, a população mesmo quase não come. Uma comida que devia ser mais acessível, né? O povo. O pescador come muito porque já pesca, né? Aí tira o seu. Mas a população que não é pescadora quase não tem acesso. E situações inusitadas, né? Quando a gente menos espera, recebe um saravá no meio da rua. E isso é muito bom. Essa coisa de... A ancestralidade tá sempre ali, dando um oi, epa, estamos aqui, vamos lá. Então isso é muito gratificante. Outro dia eu conversando com uma pessoa que é de candomblé também, aí a pessoa disse assim: não, mãe, porque assim, quando eu vou para o candomblé, eu esqueço tudo. Como se o candomblé fosse uma ilha. O candomblé não é uma ilha. O candomblé
Ele é uma casa que ele interage, ele recebe as interações da sociedade como um todo e ele também influencia essa sociedade. Então, uma das dimensões que eu vejo no candomblé muito fortemente é a gente ter aquele compromisso com o orixá, da gente fazer um aiê, uma terra que seja boa e próspera para todo mundo. Então, ele não é uma ilha que eu vou lá, então aí quando eu saio do candomblé, aí eu sou uma outra pessoa na sociedade, não. Eu sou mãe Kelma, seja dentro de casa, seja no trabalho. Eu não deixo de ser. A gente é o que a gente é, onde quer que a gente esteja. Como é que eu vou me tirar de mim mesma? Aí dentro do candomblé, não, eu não consigo compreender isso. Para mim, existe aquele momento específico do sagrado e tudo, mas esse sagrado para mim, ele dialoga com a sociedade como um todo. Então, na hora que a gente vê determinadas situações na sociedade brasileira como a atual, que a gente vive hoje, de uma sociedade produtora de mortes, 500 mil brasileiros e brasileiras perderam a vida por uma irresponsabilidade desse desgoverno, desse presidente, não gosto de dizer o nome dele. A gente de candomblé tem implicação nisso, né? Claro que a gente tem implicação no sentido de isso aqui é não vida, isso aqui é morte. Apesar da morte fazer parte do ciclo da vida, mas esse tipo de morte social que o governo brasileiro, os governantes provocam na sociedade como um todo, a gente tem implicação por quê? Porque a gente precisa, né, dizer que existem outras maneiras de sociabilidade, existem outras maneiras da gente viver em sociedade, que não necessariamente tem que ser essa, de sofrimento, de dor, de angústia, de ansiedade, de pobreza. Não, a gente é para felicidade, para alegria, é assim que eu compreendo que a vida tem que ser. Como é farofa para Exu, eu gosto muito de botar em tudo. Em algumas situações, né? Para o paladar é muito gostoso, né? A farofa de camarão, esse camarão aqui do Ceará, esse camarão grandão assim, tipo exportação, ó. É uma delícia. O Exu vai ficar muito feliz. E aqui pra gente comer, nós comemos, né? Esse prato foi um prato que eu escolhi para mostrar um pouco da culinária, né, das comidas que a gente come no terreiro, né? O ireci, que é o arroz. O arroz a gente é uma comida que a gente pode ofertar para Iemanjá. Aqui é um simbolismo da culinária de Axé. Então eu escolhi a farofa no dendê, frita ela no dendê, né? A farinha no dendê, e essa farinha no dendê com o camarão, a gente pode ofertar ela para o orixá Exu. E assim, a farinha tem muito da nossa culinária no Ceará também, porque aqui no Ceará a gente come muito com farinha, com farofa, né? A farofa. O peixe imposta, a gente, quando vai ofertar para o orixá Iemanjá, a gente oferta o peixe inteiro. Mas aqui é um simbolismo de Ejá, né? Que é o peixe, só uma posta do peixe vermelho ou do pargo, como a gente chama aqui no Ceará. E é muito da nossa culinária também, né? O peixe. Nós estamos numa cidade litorânea, então o peixe poderia ser um pouco mais democratizado também para as pessoas. Que tem muito Iemanjá, a palavra, né? O significado do nome da minha mãe significa a mãe cujos filhos são peixes. Então
fala um pouco também da natureza desse orixá. Um orixá que dá os próprios filhos para alimentar a humanidade, né? Então, eu escolhi o Ejá por ser os filhos, né, de Iemanjá, e como uma maneira de também, uma comida que a gente pode comer, que todo mundo come, né? Comida é para toda gente, então peixe é para todo mundo, né? E os camarões, porque também a gente encontra com fartura no mar, aqui no Ceará a gente encontra também, e ele vai na composição da farofa para Exu, né? Então a farofa com o camarão, muito para Exu. Então é um prato aqui que fala um pouco de Exu, que é esse orixá da comunicação, Laroye Exu, né? Que é o orixá do movimento, que dá aquele movimento que a vida precisa. E uma composição com o Ireci, o arroz, para Iemanjá. Então uma comida feita assim com amor, com carinho. Dessa maneira como ela está colocada, não ofertamos dessa maneira no candomblé, mas podemos ofertar com os elementos da culinária do candomblé para que todas as pessoas comam. Como prato, a gente colocou o nome dele, né? Ireci Peru Ejá, né? O arroz com o peixe. E aqui é uma comida, uma comida doce, né? Que a gente oferta também para o orixá Iemanjá, que é o manjá. Aqui ele está nesse formato, né? Para compor após a refeição principal, a gente poder saboreá-la, né? Aqui o salgado, né? A comida salgada, e a comida doce, né? O doce, o salgado, essa composição. Então o manjá é uma comida que a gente coloca muito num ritual chamado bori, muito importante, um dos principais no candomblé, e é uma comida também, um doce que a gente oferta para Iemanjá. Aqui o manjá, ele tá com uma calda de mel e algumas frutas cristalizadas para dar um sabor diferenciado. E essa comida que a gente pensou aqui, que é uma comida que é para toda a gente, né? Nós fizemos também colocamos eles nesses potinhos, porque a ideia é que Iemanjá possa, no simbolismo dessa sobremesa, eu vou entregá-la para as populações que estão hoje na situação de rua, para que elas possam ter um momento de alento, de acolhimento, um adoçamento diante do sofrimento. Então, Iemanjá, como sempre, na sua generosidade, acolhendo todos aqueles, os que estão incluídos já e os que estão excluídos na sociedade. Então, essa foi a ideia, que a comida que a gente come no terreiro, ela também é uma comida que a gente come fora do terreiro. Comida de santa para toda a gente. Odoiá. Eruiá, mamãe. Odoiá. E o candomblé nos ensina também muito isso, né? Uma coisa maravilhosa, você tá ali com o orixá. Quando oferta uma comida para o orixá, você pode comer aquela comida que o teu sagrado é uma comunhão, assim, para mim, se eu pudesse dizer perfeita, né? É perfeita. Porque ele fica ali, ele sente a dor da gente, ele sente a alegria da gente, ele sente a felicidade da gente. Eu vejo muito dessa maneira. E a cozinha é totalmente integrada nesse processo todo, né?